Programa Mais Casa. Oferecimento Produtel, iluminando seus projetos. Loteamento Bem Viver. Parcelas mensais a partir de R$ 850. E Imperador Incorporadora. Novos apartamentos no Mega Vila. Excelente sábado para vocês, bem-vindos ao nosso programa Mais Casa de hoje. É um prazer contar com a sua companhia conosco aqui na nossa edição. E começamos hoje nesse espaço que é o coração da casa, a cozinha, e estamos aqui em uma proposta bem vibrante, com muita brasilidade, com tecnologia, muitas cores e sugestões para vocês daqui a pouquinho, com a participação do Diego Miranda e do Zé Pantaroli, mostrando mais das escolhas por aqui, inclusive com destaque para ambientes como esse daqui, que trazem uma hortinha na composição, um espaço, gente, super criativo, fofo e inspirador também. E temos propostas de cozinhas para diferentes estilos, a exemplo desta outra também com a arquiteta Jéssica Bertolino. E ainda mobiliário solto para a sala com as arquitetas Patrícia e Camila Harcatin. Preparados? O nosso Mais Casa de hoje está apenas começando. Hoje vamos conhecer uma cozinha que traz energia, beleza e muita tecnologia aqui no nosso Mais Casa. Somos o Estúdio Pantaroli Miranda e neste ano chegamos assinando o coração da casa, a cozinha, um ambiente super especial, né, Zé? Isso mesmo, nesse ano trazemos uma mistura do Mediterrâneo com a brasilidade para apresentar a cozinha da casa para vocês. E claro, para apresentar mais esse projeto belíssimo para vocês, tem detalhes com os arquitetos de hoje, o Zé Pantaroli com a gente agora, para falar um pouquinho mais dessa estrutura aqui. É uma tonalidade que sai do óbvio, o conceito como um todo aqui é muito interessante nessa cozinha. Sim, a gente quis trazer um conceito de tons terrosos, que está muito em alta esse ano, e trazer essa questão do Mediterrâneo com linhas mais slim. Conseguimos isso através dessa bancada, né, que ficou bem slim, uma bancada de porcelanato. O diferencial dela é que ela tem muita tecnologia envolvida, apesar de estar meio invisível, né. O porcelanato tem BioSafe, né, que ele elimina 99% de vírus e bactérias durante a vida útil. Então você pode até cortar os alimentos aqui que não tem problema. Tem um detalhe de iluminação também que a gente fez para trazer esse aconchego. Fica bem interessante o projeto como um todo, inclusive não parece que é um porcelanato, o acabamento não. Aqui também é diferente. O que foi feito nesse caso? É um acabamento de alta costura que a gente chama do porcelanato, né? A empresa que fez assim é extremamente dedicada a isso, então eles cuidam exatamente de cada centímetro do porcelanato para trazer esse acabamento bem delicado. Agora sobre a marcenaria, o projeto como um todo, alguns elementos. Tem aquela carinha assim de casa de vó também, aquele abraçar aconchegante? E a gente quis trazer exatamente isso, essa carinha de casa de vó, né? Através do forro, né? Que é um forro derripado, remetendo aos forros de madeiras antigos. A gente traz o canelado, né? Que tá super em alta também, mas era muito utilizado antigamente. E acho legal comentar que a cozinha original tinha esse layout já, né? Então tinha uma janela em cima, tinha uma janela embaixo. A gente manteve essa questão do armário central, porque traz essa claridade, né? E é interessante pensar nessa cozinha também, as decorações na parte de cima tem uma certa leveza aqui nesse espaço também, para aproveitar mais do visual, deixa ela também um pouco mais livre de certa forma? Com certeza, né? Ali como a gente tem uma área de iluminação muito grande, a gente consegue trazer plantas naturais, que eu acho que faz total diferença na cozinha. Trazer algumas coisas de memória afetiva também, né? Então tem um rádio de quase 100 anos, tem algumas coisas assim que a gente gosta de trazer sempre nos nossos projetos. Agora falando sobre detalhes, memória afetiva, até mesmo as louças aqui, que são peças bem diferentes, tem a ver com essa cozinha. Tem. Essas louças foram feitas exclusivamente para o nosso ambiente aqui na Casa Cor e inspiradas no ombré, né, que é essa linha de bricks coloridos em tons terrosos. Então cada detalhezinho foi pensado assim para dar esse abraço que a gente costuma dizer. Agora falando sobre tecnologia, a gente pensa hoje em cada vez peças que elas reúnem mais funções. Essa torneira, por exemplo, ela é mais funcional. Fantástica. Essa torneira, além de ter uma água normal, né, ela tem uma água com gás. Então, imagina que facilidade isso pro dia a dia. Querendo ou não, fica mais clean a cozinha, né, porque você já tem 2 elementos num só ali e a gente tá muito feliz com o resultado. E claro, tem vários outros detalhes que a gente vai contando mais para vocês agora também. E
agora, por esse ângulo, gente, temos esse tom vibrante dessa cozinha, muito se deve à escolha dos revestimentos aqui também, uma sacada de vocês aqui, criativa nesse caso. Com certeza, essa está sendo um grande destaque do nosso espaço, está sendo essa parede incrível. Eu acho que esse cantinho especial, a gente tem muito do que foi visto em Milão, que são as listras, e a gente acaba saindo inclusive com a listra vermelha que representa o fogo aqui do cooktop, né? A gente sempre gosta de criar espaços que abracem o usuário, e acho que o principal ponto no nosso ambiente para criar essa sensação está justamente aqui atrás da gente. E a escolha da composição de cores também, embora diferentes, elas harmonizam ao mesmo tempo, isso é interessante. Sim, são os tons terrosos, né, que chegam agora aí com peso no mercado da decoração, e a gente traz aqui nessa composição incrível. Inclusive, vocês falaram da bancada de porcelanato, a gente tem também aqui, ó, o tijolinho, o bricks também no mesmo porcelanato da bancada. Então, querendo ou não, é um ambiente maximalista que a gente precisa trazer soluções para que ele fique harmonioso, né? Então, essa mistura de porcelanatos acaba ajudando muito a gente a afirmar esse conceito. E antes vocês comentaram sobre essa parte do conceito cozinha, o coração da casa. Sim. Aqui temos uma peça que representa muito bem. Temos sim, aqui. Essa aqui é um coração incrível de um artista que eu e o Zé conhecemos em Inhotim. A gente entende, obviamente, a cozinha como o coração da casa e a gente quis pontuar isso em dois elementos, né? Esse coração que tem aqui sai as oliveiras, que representam também a questão do Mediterrâneo. E a gente tem mais um coração no espaço que eu e o Zé compramos no mercado municipal de Aracaju. Então é a mistura do Mediterrâneo com a brasilidade, não só na composição, mas também nos adornos aí super especiais. Isso que é legal. E colocando decorações, a cozinha também pode ser bem decorada, bem criativa, que é o caso do que a gente tem aqui. Tecnológica também. A cozinha tem que ter um fogão e esse aqui é especial. Esse aqui tá fazendo um sucesso imenso porque é um cooktop que chega com a coifa embutida. Isso reflete muito o movimento da tecnologia ficando cada vez mais invisível na decoração. Então essa peça aqui incrível, tá fazendo um sucesso imenso e é maravilhosa. Daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês uma outra horta bem diferente que está na ilha, mas aqui do lado também uma sugestão que vocês colocaram dos temperinhos. É isso mesmo. Essa aqui são calhas, né, onde você consegue embutir ela na bancada. Elas servem para fazer a parte de escorrer a louça e a gente aproveita a umidade dela e já coloca também o hortelã ali. Então, querendo ou não, é uma horta que já fica à mão, né? Você está preparando aqui um drink ou um prato, você já consegue tirar aqui uma folhinha e trazer isso pro teu prato, pra tua bebida. Gente, olha o charme agora dessa hortinha, que é o grande destaque aqui da ilha. Tem feito maior sucesso e é bem diferente, daria para replicar em casa também. Com certeza. Aqui a gente tem um sistema simples, né? Na verdade são os vasinhos na planta mesmo, você pode regar. Embaixo tem um recipiente que absorve essa água, mas pode fazer automatizado, tem inúmeras possibilidades. E agora, nesse caso aqui, o que você colocou nessa hortinha para deixar também esse frescor aqui na cozinha? Aqui a gente tem hortelã, a gente tem arruda, tem pimenta, tem manjericão. E a gente vai substituindo, assim, durante o período da mostra por outras hortaliças, mas a ideia é que a gente tenha sempre um temperinho à mão ali para cozinhar, para fazer um drink. Ficou muito lindo. Agora, falamos antes sobre os revestimentos. Olha só que charme, né, gente? Em cima da bancada, isso também é diferente. Sim, a gente quis trazer essa provocação, né? Esses revestimentos mais terrosos, eles têm uma textura e esse mais bege tem outra textura, então também para provocar o usuário a passar a mão, né? O toque tá muito em alta isso depois que foi apresentado em Milão e também para fazer uma referência na nossa parede dos bricks. Eu amei, ficou, olha, incrível esse espaço aqui, acho que um dos meus preferidos aqui da cozinha de hoje. Vocês de casa, né? Já estão de olho em vários detalhes. Aqui, inclusive, tem mais para mostrar ainda essa parte dos eletros. Nesse momento surge muita dúvida, né? Do que fazer e aqui Sim. Vocês trouxeram soluções também. Sim, exatamente. A gente traz uma geladeira, né? Que está sendo bem elogiada porque ela é compacta, vamos dizer assim, com uma geladeira side by side. E aqui atrás de mim tem essa torre de eletros, né? Então com todos os eletros ficam à mão de casa para você utilizar, colocar na bancada, enfim. Essa foi a proposta do projeto. Ficou muito prático. E hoje, qual que é a inspiração que vocês querem deixar para quem nos acompanha? Às vezes quer uma cozinha, a gente fala que é o coração da casa, uma cozinha diferente. Dá para usar um pouco também? Sair um pouquinho do convencional? Sim, sim. No escritório a gente sempre gosta de usar, né? Trazendo cor, trazendo coisas que signifiquem para o usuário que vai utilizar, mas eu acho que vale muito a pena arrojar na cozinha, afinal é um ambiente que a gente passa bastante tempo da vida, né? Eu lembro de risadas e memórias sempre criadas na mesa na cozinha e acho que essa é a ideia que a gente quis trazer aqui para o ambiente, trazer memória afetiva, com objetos que fazem sentido, trazer planta, trazer uma iluminação diferenciada também. Acho que tudo isso faz muito sentido aqui na cozinha. E um projeto incrível. Muito obrigada por compartilhar. Nós agradecemos.
E depois do intervalo, voltamos com uma proposta diferente para vocês. Tem para quem gosta de uma cozinha mais criativa e também para quem prefere neutralidade. Daqui a pouquinho, a arquiteta Jéssica Bertolino apresenta uma excelente dica para vocês. No coração de Foz do Iguaçu, nasce um novo ponto de partida para uma vida com mais exclusividade, Aurum Residence. Apartamentos com 2 ou 3 dormitórios em um empreendimento que une localização privilegiada, arquitetura inteligente e espaços pensados para você viver o que realmente importa. Piscina, academia, salão de festas, uma área de lazer completa. Aurum Residence, mais que um endereço, um legado de sofisticação. Apartamentos novos em Foz a partir de R$ 311 mil, com possibilidade de financiamento pela Caixa e entrada parcelada em até 15 vezes. Esse é o Mega Vila. Pertinho da Avenida República Argentina e com uma estrutura que faz diferença no dia a dia. Todos os blocos têm elevador individual, mais conforto, praticidade e acessibilidade. Apartamentos novos com 3 quartos, salão de festas em todos os blocos e portaria 24 horas. Você pode ainda utilizar o seu FGTS, ter acesso aos subsídios do programa Casa Fácil Paraná, inclusive de até R$ 80 mil para pessoas acima de 80 anos na compra do primeiro imóvel. Fale com um corretor credenciado e venha conhecer o Mega Vila. Sabe aquela cozinha que é um verdadeiro sonho? É isso que a gente vai mostrar para vocês hoje no projeto da Jéssica Bertolino, que já mostrou mais detalhes dessa casa incrível para vocês no programa Mais Casa. Revelamos para vocês o living, sala de jantar, a sala também de TV e hoje essa cozinha incrível, né, Jéssica? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Eu agradeço a participação e com isso a gente consegue apresentar a cozinha, todos os detalhes de iluminação, aproveitamento de espaço, que é o mais importante hoje em dia nos ambientes. E tem que ter tudo isso também integrado com um bom layout, um bom desenho. Sim. Aqui, Jéssica, a cozinha clarinha é um sonho de consumo. É um sonho de consumo. Mas não pode ser tão óbvia também. Com certeza. Então você pode ver a diferença de nuances, né? Nós puxamos o tom madeirado, nós temos aqui uma laca mais acetinada. Isso tudo casa com tudo que a gente já conversou, com todos os ambientes dessa residência. E sim, nós temos uma bancada branca na cozinha, resistente à situação de um vinho, a situação dos riscos. A gente trouxe esse material importado, que seria um Decton, para a bancada de cozinha. Então, aquelas pessoas que amam tudo branquinho, há a possibilidade sim de transformar seu ambiente com a bancada branca na cozinha. E é importante a escolha assertiva dos materiais, inclusive por falar dos materiais, seguindo na composição aqui do piso, esse porcelanato lindo escolhido e tem muito a ver também com o que foi colocado aqui na parte da churrasqueira. Você pode perceber que por questão de resistência, de calor, calorimetria da churrasqueira, a gente acabou aplicando um Decton, mas ele não se destoa os tons do piso que a gente escolheu. Então assim, a gente pegou as amostras, colocou lado a lado para que a gente pudesse fazer a escolha perfeita dessa pedra artificial resistente à calorimetria da churrasqueira. Agora sobre a distribuição aqui do espaço como um todo, a gente vê que tem uma vista linda aqui da piscina à frente, até o espaço aqui onde vai ficar para lavar a louça, área molhada, foi bem pensado aqui. Com certeza, é lavar a louça num clima bem gostoso e assim você consegue ter a ideia de bancada livre, espaço, ou acabe recepcionando aqui, ou faça pequenas refeições através do uso dessa bancada. A gente conversou e fez um layout bem interessante para essa minha cliente, para que tudo seja funcional, para que eu tire um alimento ou alguma louça daqui e já coloque na bancada, para que eu tenha um fluxo estético e funcional bem perfeito.
Inclusive até essa parte da bancada ao redor da ilha. Sim. É um outro nível, né? Dá para pensar em alturas diferentes aqui também. Com certeza. Os níveis são diferentes porque a gente precisa de uma ergonomia melhor ali para quem vem assentar e fazer as refeições. A ideia dessas cadeiras é uma refeição rápida. Então eu não preciso ir para a minha mesa de jantar orgânica, linda. Claro que todos os momentos a gente quer desfrutar ali no espaço, mas às vezes com a correria do nosso dia a dia, nossa rotina, precisa de uma bancada, algo muito rápido, que eu possa cortar uma fruta que esteja próximo aqui ao espaço e sair e faço o meu compromisso, né? Por isso do uso dessa bancada em diferentes níveis. E também o uso da cadeira é muito especial, porque quando a gente usa a banqueta, nem todo mundo se sente confortável na banqueta. Esse foi um ponto principal do desnível dessa bancada. A minha cliente solicitou para que ela pudesse ter mais conforto ao se sentar numa cadeira. Ficou perfeito aqui. Agora, outros detalhes, né? Você falou sobre a escolha do couro, até a escolha da persiana que vai ficar nessa janela faz toda a diferença aqui no conceito do projeto, né? Tem que harmonizar isso. Com certeza. Se você for perceber, nós temos uma laca acetinada mais clara, o tonzinho do couro marrom. Aí você olha para essa persiana, ela não tá mesclada, Fran? Tem os detalhezinhos aqui, né? Os detalhes, entendeu? É esse casamento de textura e identificação das cores. E como ficou impecável. Agora, desse lado aqui, vocês vão observar, a geladeira, onde ficou aqui nesse espaço? Escondida. Muito bem acomodada aqui, né? E escondida. Porque como a gente vem de um hall de entrada, de uma sala de jantar, eu não queria deixar exposta a geladeira. Então eu deixei ela bem acolhida nessa marcenaria. E assim, além da marcenaria, a gente pode também transpor a ideia de um pequeno louceiro. A gente deixou esses armários de fundo reflexivos para que ele trouxesse essa ideia de amplitude aqui. Literalmente como se estivesse cortando ao meio. Então este lado igual a este. Mas esse aqui a gente tem essa linda paisagem, né? Ali da área externa dessa residência. E aqui a gente consegue pegar, ter vários itens de louça rápida, além do louceiro que em breve a gente vai apresentar. Já facilita a rotina. Com certeza. Até a escolha do fogão aqui, cada vez mais tem que ter praticidade também nessa cozinha, né? Que é o caso. Que com certeza. É um cooktop de indução que a cliente acabou solicitando. Trouxe uma roda-pia alta para que não haja sujeira. Então por isso que ele é um pouco maior. Normalmente o comum é mais baixo, mas eu gosto de trazer uma roda-pia alta. Isso passa segurança na funcionalidade do dia a dia da cozinha. E nós temos uma cozinha aqui super integrada. Do lado de lá, vocês já acompanharam na outra edição, que nós temos a lareira e pra cá o aproveitamento também trouxe muito design pra cozinha. Exatamente. A inserção dessa parede ao meio, ela teve um motivo. A gente trouxe uma cristaleira retroiluminada. Acaba valorizando ainda mais as peças da cliente, bem como o uso aqui de cervejeiras e adega. Fica tudo na mão. Você pega seu vinho, sua cerveja e os copos estão aqui em cima na cristaleira. É muito prático também. E o detalhe do porcelanato aqui, é o mesmo material do piso que a gente tem? É o mesmo material do piso. A gente fez ali uma estrutura base de alvenaria e revestimos de porcelanato. Quando você passa suavemente aqui, tanto a mão ou passando, você vê um lindo acabamento que foi realizado por um prestador de serviço, que dá um acabamento sutil, não se parece que é um porcelanato e sim uma pedra. Isso faz toda a diferença nesse acabamento impecável. Agora, gente, um sonho de consumo que muita gente tem. Sim. É essa louçaria aqui, inclusive, que interessante que ficou até para visualizar tudo aqui, ficou um charme nesse espaço. Exatamente. Anteriormente, esse espaço aqui era uma despensa, então isso desvalorizava muito a cozinha, a visibilidade da cozinha. E ainda nós tínhamos uma parede, uma continuidade de parede aqui em nossa frente, Fran. E aí eu acabei fazendo a demolição e eu trouxe um fundo para essa cozinha muito bonito, que foi o louceiro. Esse louceiro, ele contempla não só de louças, mas também da parte de eletrodomésticos. Então ele tem a parte de boleiros, tem a parte de xícaras, a parte de eletrodomésticos. Ficou muito bonito. E até a porta aqui, bem charmosa. É um design que valorizou ainda mais esse espaço. Com certeza. E essa porta foi feita especialmente aqui, ela é uma porta laqueada, então você pode perceber que há vários revestimentos alto padrão. Agora, Jéssica, hoje nós mostramos aqui uma cozinha maravilhosa. Parece assim uma cozinha de revista, né? Quando a gente olha. E claro, produzir algo exclusivo. Quero agradecer mais uma vez a sua participação conosco. Eu que agradeço. E tem para vocês fotos e bastidores lá no Instagram e no Facebook do Mais Casa também, que é o Mais Casa Oficial. E depois do intervalo, vamos falar sobre imobiliário solto para salas com as arquitetas Camila e Patrícia Harcatin.
E para inspirar vocês, temos duas arquitetas convidadas que são referência, a Patrícia e a Camila Harcatin. Sejam muito bem-vindas ao nosso programa. Obrigada. Nós trouxemos hoje aqui uma sala repleta de inspiração quando pensamos em mobiliário solto. Patrícia, nesse espaço aqui tem muita dica para compartilhar hoje, né? Sim, muita dica. Esse espaço aqui é muito bacana. Temos aqui várias texturas, cores, então é um espaço muito rico aqui de personalidade, aconchego e muita sofisticação. Agora, Camila, quando pensamos aqui nesse espaço, o que não pode faltar em uma sala elegante nessa composição com mobiliário solto? Nessa assinatura toda? Acredito que uma composição, né? A gente tem que pensar que não pode faltar, assim, aquele aconchego, são o uso das texturas e das cores certas, para que tudo tenha uma harmonia. E já começando a inspiração para vocês por essa composição incrível, notamos aqui essa lateral mais livre também, espaços cada vez mais amplos, conectados, integrados. Patrícia, essa aqui é uma boa sugestão também, aproveitar esse visual de todos os ângulos para não fechar muito esse espaço? Sim, isso é uma coisa bem bacana que vem sendo utilizado, né? Os formatos orgânicos, então a gente consegue aqui ter um aproveitamento do espaço e deixar esse espaço muito leve, né? Aquele espaço amplo e que traz toda essa modernidade, essa sofisticação para o ambiente. É um visual bem interessante, a gente vai aproveitar. Ficamos bem à vontade aqui também, é um sofá bem convidativo, inclusive aqui nesse caso, né, Patrícia? Essa peça aqui, quando pensamos na sala, no living, a escolha do sofá, ela é fundamental também. É fundamental. Então, esse sofá aqui, por exemplo, né, ele é modulado, então a gente pode fazer de várias formas, dependendo do espaço, seja um espaço menor, né, um espaço maior. Então, a gente consegue ali trabalhar esse espaço, né, por conta dessa facilidade que ele disponibiliza. Agora, Patrícia, a escolha da textura também é importante de ser avaliada? Também é importante. Claro que tem pessoas que gostam da textura mais trabalhada, tem outras que já gostam de uma textura mais lisa, então tudo isso vai influenciar ali na hora da escolha. Agora, já aproveitando, né, falando sobre essas escolhas essenciais, no momento que vocês fazem o projeto, como que é decidida essa peça? Dependendo do espaço, da personalidade desse ambiente, vai influenciar também? Sim, a gente procura sempre conhecer muito bem o cliente, né? Então a gente tem que saber qual que é a rotina dela, se elas têm pet, né? Isso influencia bastante na escolha até do mobiliário, né? Na textura e também nas cores. A gente precisa conhecer, né? O que a família, o que ela gosta, para a gente fazer uma composição bacana entre a funcionalidade e também deixar elegante e funcional, né? Algo que realmente fica aconchegante. Esse sofá, por exemplo, ele pode ser impermeável. Tudo isso vai agregar valor para esse projeto, pensando nessa questão? Sim, principalmente ali em relação às crianças, né? Ou à área externa. Então a gente procura sempre definir isso, se for permeável ou ao tecido, se tem criança, se tem pet. Tudo isso é fundamental a gente conhecer o cliente. Agora, pensamos no ambiente como um todo aqui, né? Composição de mesas de centro ou lateral, como que a gente faz para não errar em casa também? A composição, a gente faz esse jogo, que nem aqui nesse exemplo, a gente utilizou aqui a forma orgânica e mais uma forma retangular, então isso deu toda a harmonia ao ambiente todo. Então acho que é muito importante, né, a gente fazer um estudo antes para ver, né, como que vai ficar esse ambiente. E nesse ponto também, circulação é fundamental, né? Exato, isso que eu ia falar, porque a gente tem que pensar também na dimensão do espaço. Por isso que o projeto é essencial, porque a gente pode ir na loja, se encantar, porém a hora que a gente traz aqui para casa, talvez, né, ali não fique como a gente viu na loja. Então, dessa forma, com o projeto a gente sempre pensa com carinho, vê ali toda a parte da circulação, para que não fique algo desproporcional, né? Tem que ficar confortável também. Confortável, exatamente. E aqui nesse caso, uma peça que parece muito confortável é essa poltrona de couro. Como que a gente pode encaixar uma peça assim dentro desse projeto? Onde combinaria, por exemplo? Nesse espaço, assim, ela é perfeita, né? Penso numa pessoa que gosta de muita leitura, né? Então eu acredito que sim, deixar num espaço, até como está aqui mesmo, assim, de repente com um abajur do lado, uma luz mais indireta, algo ali que proporcione uma leveza
na leitura e fique bacana, né? O espaço como um todo aqui é cheio de dicas para vocês. Hoje já estão observando, né? Aqui atrás de vocês essa parte do aparador. Hoje, falando sobre mobiliário solto, tem peças para incluir nesse espaço, né? Não precisa às vezes ter tudo com marcenaria planejada, e até a iluminação aqui é um ponto crucial. Vocês estão observando esse lustre aqui, é um pendente. O que nós temos aqui nesse caso? Ele é um pendente, tem uma luz mais indireta, né? Então, até por ser mais um espaço de living, uma sala de estar, né? Necessita ter essa luz indireta, porque é uma luz mais confortável aos nossos olhos, né? Além dele ser, né, rico em detalhes, esteticamente também bonito, além de ser funcional. E a gente amou as dicas de vocês hoje, compartilhando mais de tudo isso, desse rico conhecimento aqui no nosso programa também. Muito obrigada. A gente que agradece. Chegamos ao fim da nossa edição de hoje, com inspirações pensadas também na cozinha, como vocês bem viram por aqui, coração da casa, seja para quem prefere mais criatividade ou um ambiente mais neutro também, o importante é seguir o seu estilo, aquele que você mais se identifica também. Esperamos que vocês tenham gostado das nossas dicas, tem mais em nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook do Mais Casa, que é o Mais Casa Oficial, e aqui no QR Code, nosso canal do YouTube para vocês, com muito mais. Um excelente fim de semana e até sábado que vem com muito mais casa aqui pela Rede Massa. Programa Mais Casa. Oferecimento Produtel, iluminando seus projetos. Loteamento Bem Viver. Parcelas mensais a partir de R$ 850. E Imperador Incorporadora. Novos apartamentos no Mega Vila.